Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Apontando o Dedo. Para começar, nós vamos lá para a Mostra Cultural do Afoxé de Odé, que teve aqui em Socorro. Oi, gente, estamos aqui agora na Mostra Cultural do Afoxé de Odé com mãe Silvia. Mãe, eu queria que você falasse para os telespectadores que é a Mostra do Afoxé de Odé. Oi, a Mostra do Afoxé de Odé é uma história de luta, de resistência, de amor e de vitórias, né? Estamos completando 15 anos de Afoxé de Odé, com muita axé, com muita fé, né? E com muita beleza, com muita harmonia, levando para as ruas o nosso branco, a nossa paz, a nossa fé e a nossa união com toda a nossa irmandade, que é muito importante esse momento. E desde o começo, desde 14 anos atrás, a gente vem lutando, honrando o orixá e lutando com muita resistência o reconhecimento, o respeito pela nossa religião afrodescendente, pelos nossos orixás. Então, isso hoje, para mim, está sendo muito importante esse momento, porque nós conseguimos, nós vencemos a resistência. É isso aí. Fiquem aí com as imagens do evento e daqui a pouquinho no estúdio, o Baba Igor. Maravilha, gente, estar aqui mais um ano, cantando no Afoxé. São 15 anos de história e há 8 eu faço parte dessa família grandiosa. Agradeço aí a Silvia, a todos pela oportunidade de estar à frente de uma banda que fomenta, fortalece a cultura do nosso povo aqui dentro da nossa cidade, Nossa Senhora de Socorro. Extinção de cor e toda a cidade é doce. E ofereceu ao céu a sua sorvejão preto, camarão, amendoim, azul e verde. Conseguimos e vamos conseguir mais. Obrigada. Gostaram? Bom, para continuar aqui o nosso programa, vamos receber um cara que é especialista em rituais africanos e que dá muito o que falar no TikTok. Com vocês aqui no Apontando o Dedo, Baba Igor! É isso aí, pessoal. Sentiram o peso do convidado de hoje, Baba Oladei, ou Baba Igor, para os mais íntimos. Seja bem-vindo, Baba. Eu que agradeço. Espero que o senhor goste da experiência. Obrigado. E vamos aqui agora quebrar um pouco dos tabus e dos preconceitos, falando desses assuntos importantes, que quanto mais a gente fala, é melhor para acabar com o preconceito dentro da própria religião também, né, que tem. Porque o senhor é especialista em alguns tipos de rituais africanos, né? Sim. O senhor poderia explicar um pouquinho para o pessoal quais seriam esses rituais? Então, eu sou iniciado no culto a Orúmila, né? A Ifá. Sou iniciado em Exu, tradicional, o culto Egbé, tradicional, e também tenho conhecimento sobre o culto Adjê, o culto a Egungun, né? E alguns
culto também, como Obatalá, Oxum, tenho esse conhecimento, essa propriedade sobre esses cultos. Entendi. Esses tipos de culto Sim. são comuns aqui no Brasil? Hoje está se tornando, né, com a chegada dos povos africanos, né, com essa abertura do acesso ao Brasil, graças à internet e tal, está se crescendo, está se difundindo, né? Porém, é um pouco preocupante também, porque está crescendo de uma forma meio que desordenada, né? Onde estão, vamos dizer assim, meio que vendendo, né, a cultura. Mas está crescendo sim, Primeira pergunta, assim, polêmica que eu quero fazer. sim. Esses rituais que o senhor é especialista, é magia negra ou não? Não, a gente não acredita nessa questão da magia negra. Existe, né? Porém, a gente não pratica, porque são energias totalmente que vão de contra o que nós pregamos dentro da nossa cultura Ifá, dentro do culto tradicional. Tanto que existe, sim, por exemplo, existe um culto chamado Oxô, na Nigéria, que é onde a pessoa ela adentra esse culto. Não é um culto que ela vai seguir com o orixá, é simplesmente um culto de bruxaria, onde tem rituais pesados, sim, entendeu? Então, existe, mas É. não é esse tipo do que o senhor faz. Exatamente. É porque quem vê de fora acha que tudo é magia negra, né? E tudo. Também isso se leva sobre aquele velho assunto que a gente sempre vem falando. Quando a pessoa não sabe o que é, vem o preconceito. Vem o preconceito, porque as pessoas acham que toda magia, o fato das outras falarem assim, a magia é negra porque parte de uma cultura negra, vamos colocar assim, Sim. né? Porque a magia, na verdade, ela não tem cor. A gente consegue manipular alguns itens, que eu até, recentemente, eu acabei dando um curso de magia, né? Tradicionais, aonde que a gente acaba se tornando alquimista, porque a gente vai pegar elementos minerais, né, junto com o elemento animal para poder fusionar e dar um novo sentido, um novo propósito para aquilo, né? Então, por exemplo, quando a pessoa não conhece, ela acaba meio que fazendo um pré-julgamento daquilo e já condenando automaticamente, que nem, por exemplo, quando uma mulher deseja realizar o sonho dela de obter o fruto no seu ventre, e a medicina convencional humana não consegue solucionar, existe dentro do nosso culto medicinas, entendeu? Assim como magias também que conseguem desbloquear o útero daquela pessoa. Então, muitas pessoas às vezes acabam confundindo, né, o achismo, entendeu? Com algo meio cristão. Entendi. Volta sempre a essa parte que é preconceito, Sim, né? volta. Porque não teria outra palavra para dizer isso. E aqui, principalmente aqui também no Nordeste, tem muito isso, né? O Tem. senhor veio de São Paulo, Sim, de não é São isso? Paulo. Como é lá? Lá tem mais preconceito ou menos com referente a isso? Então, em São Paulo, assim, as pessoas, existe o preconceito, porém, as pessoas de lá têm a cabeça mais aberta. Entende o que é realmente o candomblé, porque o candomblé, tanto o candomblé como o Ifá lá, cresceu de uma maneira que expandiu com uma proporção que teve a aceitação e tem a não aceitação também, justamente porque, querendo ou não, a gente ainda sofre aquela cassação às bruxas, tanto aqui em Sergipe, como acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Bahia, né? E pelo fato das pessoas não conhecer o que é o culto candomblé, o que é Ifá, né? Ou seja, como eu falo, as pessoas esquecem, lamentavelmente, adotaram um culto branco, né? Que é o cristianismo e o catolicismo, querendo ou não. As pessoas não foram a fundo para poder estudar o que é o cristianismo e o que é o catolicismo. Se a gente for entrar dentro dessa literatura histórica, nós podemos falar que o catolicismo antigo, arcaico, foi o que mais cometeu homicídios no nome de Deus.
Sim. entendeu? Teve as cruzadas, né? Começando. Sim, teve uma das maiores carnificinas foi a Santa Inquisição, Sim. entendeu? Porque todas aquelas, por exemplo, em 1960, 1970, a gente ainda tinha aquelas pessoas rezadeiras aqui no Nordeste. Sim. Se essas pessoas estivessem vivas no tempo do catolicismo, essas pessoas seriam mortas. Porque o catolicismo, não estou falando mal do catolicismo em si, veja bem, o preconceito que gerou isso. Essas pessoas seriam caçadas porque elas conseguiam manipular, né, um campo energético e curar certas pessoas com galho de arruda. Naquela época, mulheres sofreram. Você está entendendo? Quando também os portugueses adentraram, assim como os portugueses, como os ingleses adentraram em Angola, entendeu? Que destruíram milhares de ícones religiosos da cultura Angola, da cultura Banto, né? Assim como se apoderaram do osso de Xangô, que quase ninguém sabe que existe o osso de Xangô, não o osso do orixá Xangô, mas um sistema, né, não binário que era usado para fazer contagens, que foi gravado em um fêmur, entendeu? Então existe muitas relíquias Sacras também sacras para dentro gente do culto orixá. Na Nigéria, isso aconteceu em Benin, aconteceu em Togo, aconteceu na Cabo Verde, aconteceu em Ibadan e tal, toda essa localização. Angola foi umas que mais sofreram com isso, porque as pessoas que nem, por exemplo, aqui existe uma cultura chamada Quimbanda, na Angola também tem, né? E foi uma das culturas que mais sofreram ataque, teve extermínio de pessoas porque pessoas brancas adentraram e demonizaram aquilo, porque eles tinham o poder de cura, de realização, né? Então, hoje, aqui no Brasil, a gente vive, lamentavelmente, as pessoas meio que, acho que sofreram uma lavagem cerebral, né, sobre a questão do cristianismo. O catolicismo hoje está mais maleável e tal, tá mais assim, tem padres que são excelentes, que sabem diferenciar o certo do errado, que isso é o mais importante, né? E as pessoas acabam cometendo crime. É verdade. Como, por exemplo, o racismo religioso, a intolerância religiosa. Chegam a queimar terreiros, né? Sim, Invadirem sim, terreiros, sim. queimarem. É muito triste isso. E uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás em alguma entrevista foi que os africanos acreditam nas suas divindades. Só que se essas divindades fossem brancas, elas seriam levadas mais a sério do que são pretas. Porque a gente vai no cinema, a gente assiste o filme de Thor. Thor é o deus do trovão. E por que que a gente não vai a um cinema assistir um filme de Xangô? E entra a questão também do racismo. Sim, Porque a gente sabe que a maior tragédia da humanidade foi a escravidão. sim. Então, o racismo já começou muito antes da escravidão, Sim. que a gente sabe que começou muito antes. Então, quando a Europa começou a colonizar o mundo, foi se espalhando, pregando, né, o que eles acreditavam, e por eles serem brancos, eles tomaram tudo e se instaurou esse preconceito todo no mundo inteiro. Sim, porque se a gente for adentrar nesse assunto bem mais a fundo, a gente teria que retornar ao Antigo Egito, Sim, né? O racismo existia naquela época, se propagou com mais força, com mais potência, quando Roma se colignou com o Antigo Egito, através do casamento de César e Cleópatra, etc. e tal, né? E devido à caída do Antigo Egito, surgiu o Novo Egito e assim sucessivamente. Teve alguns ocorrido em Mesopotâmia, né? Que é onde começou a difundir. Porém, o negro ele não sofre só de agora, como você mesmo falou. O negro ele sofre de muito antes. O problema é que
isso se tornou algo tão hereditário que a pessoa ela não precisa conhecer o racismo. Tem seres humanos que já nascem com o próprio racismo dentro. E é algo meio surreal, porque as pessoas, por exemplo, as pessoas julgam o valor de uma outra pessoa, mesmo que ela não seja da religião, pela a cor da sua pele, entendeu? E pelas suas vestimentas. Se for uma pessoa do candomblé, uma pessoa do culto Ifá, nós temos um sofrimento, uma restrição maior, vamos colocar assim, uma restrição maior, porque dentro do meu conceito de sacerdote, para mim, todo sofrimento é igual. Todo sofrimento é igual, toda dor é igual. Tem pessoas que a dor permanece a um longo tempo, sofrimento a um longo tempo, e outros não, mas não deixa de ser um sofrimento e uma dor, né? Aqui no Brasil, o que acontece? Um dos primeiros pontos é que o candomblé e Ifá, e os outros sacerdotes de Ifá, os outros babalaô, né, Yalorixá, babalorixá daqui do Brasil, a gente deveria ser mais organizado, a gente deveria ser mais unido, e a gente não somos. Você quer ver uma coisa totalmente irônica e contraditória? Nós brigamos entre nós. Para saber quem é o mais sábio, para saber quem é o melhor. Eu tô certo, a minha casa tá certa, a sua casa tá errada. Não existe o certo. E não existe o errado. Entendeu? Porque dentro de Ifá, dentro do Toropomedi, Ifá fala que não existe um sábio que possa contar todos os grãos de areia sobre a terra, assim como não há um sábio que possa amarrar uma gota d'água num pedaço de tecido. Então não há verdade absoluta. E não há o errado absoluto. Por quê? Só se torna errado quando você faz algo e realmente aquilo não deu certo para você. Houve um erro. E só é certo quando aquilo realmente funciona na sua vida, é funcional. Você está entendendo? Então, aqui no Brasil, a gente pede para ser tolerado. Porém, a gente também não tolera. A partir do momento que a gente entrar num contexto que devemos ser mais dócil, amável, respeituoso e virtuoso, e ter honradez, a gente vai conseguir espaço, a gente vai conseguir respeito. Porque, por exemplo, não adianta eu querer entrar dentro da sua casa e tomar o seu espaço. Você está entendendo? Impor as regras na sua casa, não é assim que funciona. Entende? Uma coisa que os cristãos falam, que foi tirado dentro do contexto filosófico orixá e Ifá, é que a gente vai retornar à casa do nosso pai, que seria o Lodumare, seria o Ser Supremo, né? Então, aqui na Terra, a gente está simplesmente de passagem, a gente está fazendo compra. A gente veio para evoluir e a gente não consegue evoluir, cara. A ciência explica que a gente chegou a ser Neandertais, que a gente evoluiu do peixe, que a gente evoluiu do macaco e assim sucessivamente. E quando a gente consegue realmente chegar em um estado físico que é julgado como perfeição, a máquina humana, a gente não consegue evoluir 1%. Quer olhar para o próximo, esquecer a cor dele, a aparência dele e se colocar no lugar dele. A famosa empatia. Você está entendendo? A mesma dor que você sente, eu sinto. O frio você sente, eu vou sentir também a fome, a vontade, o sonho, o desejo de prosperar. É algo que não dá para entender. Resumindo, Entendeu? Preconceito não dá para entender. Exatamente. Ainda mais quando se trata de cor de pele. Nenhum preconceito, na verdade, mas o racismo é muito, muito difícil a gente falar disso, porque é podre. Chega a ser Sim. podre. E a sintonia aí do senhor aqui que comigo tá certa, sabe por quê? Porque eu ia já entrar no assunto de que as próprias pessoas que frequentam a religião de matriz africana são as primeiras a bater nos próprios. Sim. E o senhor passou muito por isso, né? A gente passa porque, por exemplo, eu entrei dentro do candomblé em 95. Eu não gostava de macumba. Nada que viesse dessa origem, eu não gostava. O meu irmão que começou, meu irmão carnal, que já faleceu, ele era Ogã, e ele foi acabando me levando e tal, me pegando pela orelha, vamos. E acabei gostando, cara, abracei realmente
Tanto que eu entrei com 15 anos, estou até hoje. Só que a gente acaba sofrendo algumas humilhações, né? A gente passa por alguns maus tratos que ocorrem. Não adianta falar que não ocorre, porque ocorre. Sabe por quê? A gente fala da questão da liberação dos escravos. Mas existe a escravidão ainda dentro do candomblé. Olha aí um Coisas, assunto. coisas, sabe, para mim, no meu ponto de ver, sem fundamento. Você está entendendo? É ligar, por exemplo, o lógico do objetivo. É onde que te faz pensar fora da caixinha. Por isso que a maioria das pessoas fala que a gente de Ifá é louco. Porque a gente pensa fora da caixa. A gente, por mais que o nosso mais velho fazia de tal maneira, a gente não vai mudar a regra dele, a fórmula de fazer, de se praticar o orixá. Porém, a gente cultua a liberdade. Não é porque eu sou um babalau hoje, que eu sou imbuído de sabedoria, eu posso ser sábio, porém não inteligente. Você pode ser inteligente e não sábio. Então a gente pode fusionar isso tudo e viver um conceito melhor. Porque não é porque, por exemplo, eu sou o chefe da casa que eu não posso pedir uma opinião sua, um determinado A ritual. questão que o senhor fala da escravidão dentro do terreiro envolve também aquilo de faça isso, faça aquilo, os mais Exatamente. velhos pedirem. Exatamente. E- Porque, assim, desculpa te cortar, o que acontece? Quando a gente entra no candomblé, a gente entra sem saber. Então, para nós do culto, quando a gente fala ebé, a gente está falando comunidade, casa. Então, você ainda, para a gente, ao nosso olhar, deveria ser assim, você é uma criança. Então, o que a gente faz com as crianças? Ensina. A gente vai ensinar. Então, se aquela criança ela não tem total responsabilidade de dirigir um carro, o pai vai fazer o quê? Vai ensinar ela. Vai colocar ela no banco do passageiro e vai falar, ó, filho, a primeira é para frente, a segunda é para trás e assim sucessivamente. Dentro de uma casa de candomblé, isso deveria funcionar dessa mesma forma. Ter uma democracia dentro de uma casa de candomblé. Não é porque você é novo que você não pode aprender, que você não está apto para poder exercer a questão do conhecimento e evolução. Você está entendendo? Então, tem muitas coisas que são criadas dentro do candomblé, que nem, por exemplo, se a gente fazer algumas perguntas, por que você come com a mão? Ninguém sabe responder. Verdade. Por que comemos com a mão? É um ponto simples e objetivo. E porque sentar no chão também, né? Os Você iniciados, está entendendo? né? Então, vamos dizer assim, vamos pensar dessa seguinte maneira. Vamos dizer que nos tempos antigos já existia talheres, mesa, cama, banheiro com chuveiro, tudo bonitinho, água encanada, rede elétrica. Eles iriam comer com a mão? Verdade, não. Por que os africanos vêm da África para cá e não comem com a mão aqui? Você está entendendo? Então, naquele tempo não existia talheres. Naquele tempo não existia móveis. As pessoas que viviam mais luxuosa seriam os obás, né? Os reis, os conselheiros dos reis que viviam praticamente dentro do palácio. E a cama deles, antigamente, seria uma cama feita de barro, né? A armação de barro e uma eni em cima, uma esteira em cima. Não usava os talheres que antigamente eles poderiam até conseguir usar, é quando Portugal começou a fazer a junção no Porto de Benim em comprar escravo e trocar objetos. Bem assim foram com os índios no Brasil, né? Exatamente. A questão de espelho, pente. Entendeu? Então, aí a gente pergunta aqui, por que a gente tem que fazer isso? Ninguém fala, para mim, isso eu falo por mim, porque foi o que eu ouvi muito no candomblé. Você é novo ainda. Não está no seu tempo. Quando você ficar mais velho, tomar seus 7 anos, você vai saber. Tomei os 7 anos. E nada mudou. E as respostas continuavam as mesmas. Ou seja, a lei da selva, cada quem aprende o seu do jeito Tá que entendendo? vê. Então, hoje eu falo assim que o candomblé, ele, por mais que ele tenha evoluído, mas ele continua um pouco escravagista assim.
A gente vê isso aí em redes sociais. Baba, falando dessa parte de candomblé ainda ter escravidão, você acha que meio inconscientemente eles tratam as entidades como escravos ainda? Sim. Porque, me desculpem falar, mas eu compartilho desse mesmo pensamento. Eu não. Se eu fosse por exemplo, se eu fosse Xangô, eu vou falar do meu próprio santo, que é o Oxaguian, e eu tivesse ali em terra, a gente tá diante de um rei, né? Um ente, um orixá é um rei. E se alguém ficasse lá, senta aqui, vem aqui tirar uma foto comigo, eu tacava o pilão na cabeça, se eu fosse o Oxaguian. E porque eu acho isso, assim, meio. Eu sei que a gente tá na modernidade, mas a gente tá diante daquela presença maior que rege a nossa cabeça. Então, tem que sim ter um respeito e uma reverência, né, Uhum. às entidades. E eu vejo muita gente tratando, vou ali pedir para a entidade fazer isso. E é só assim, só chegar e pedir, tá ali disponível para você 24 horas. Então, acontece muito. Por que que muitas pessoas se frustram dentro do candomblé e dentro do culto Ifá? Orixá nenhum promete riqueza a seu ninguém. Nunca prometeu. Eles prometem desafio. Se a pessoa estiver disposta a seguir um caminho árduo. Orixá não vai trazer para a pessoa o carro do ano, uma big de uma casa, uma conta bancária estupenda. Orixá não vai trazer isso. Orixá vai te dar caminho. Como? A pessoa levantando de manhã e trabalhar. E realmente tem que matar leão. Entendeu? O orixá ele pode deixar a vida da pessoa mais doce. Mas o que acontece? A maioria das pessoas que frequentam o culto, isso eu vou dizer uma realidade, cara. Estatisticamente falando, 90% das pessoas que adentram o culto, adentra em busca de ganância, de obter a riqueza, a tal da riqueza. Entende? Porque as pessoas acham que orixá e entidades são servidores. Não é assim que funciona. Primeiro, divindade nenhuma precisa da gente. Ponto. Você está entendendo? Não precisa. Assim como Deus, Olodumare, Oxua, ou quem seja, não precisa da gente. Já são divinizados. Já chegaram ao seu estágio evolutivo que nem na Terra eles precisam estar mais. Então, quem precisa deles? Os seres humanos. Sempre foi assim e sempre será. Assim como na Grécia, assim como na cultura grega, que tinha lá os deuses, Zeus, Poseidon, etc e tal, que a humanidade rezava para poder receber as bênçãos. E ainda corria o risco de não ser atendido. Por quê? Veja bem, como é que uma pessoa pode desejar, por exemplo, Ifá, como é que eu posso desejar? Ifá, me dá saúde, me dá riqueza, se eu estou o tempo todo amaldiçoando você, invejando você. Ou não indo trabalhar também, né? Também. Infeliz porque você conseguiu um emprego que está, sabe, trazendo êxito para sua família, você está conseguindo manter a sua família, você está realmente prosperando, então eu deveria ficar feliz e não comparar o meu ori com o seu. Esse é o fato. A questão é o quê? Que os outros olham assim, a grama do vizinho sempre será mais verde. Mas por quê? Será que o vizinho não levanta cedo, vai jogar água, entendeu? Vai aparar a grama dele, para a grama dele continuar sempre mais verde? Não adianta a gente ficar remoendo fofoca, entendeu? Sem buscar um propósito, porque muita gente não tem propósito de vida. E reclamam se quando faz algo não dá certo. Sim. Porque não correu atrás, né? Na verdade é isso. A sua oferendazinha, meu querido, seu pratinho de barro, com seu milhozinho e sua vela, se não tivesse você, o orixá não ia precisar. Então, não ache que a sua oferenda você está fazendo algo para o santo, para ele lhe dever um favor, que isso não é uma troca. Não. Não é uma troca. Você tem que fazer por amor. Se não, faça a sua oferenda para você mesmo. E vá trabalhar. Resumindo a história, o orixá não dá dinheiro. Dá caminho, agora você tem que ir trabalhar. Exatamente. Né? Porque, por exemplo, Ifá, ele fala para a pessoa que a pessoa tem a possibilidade de prosperar. Porém, ele tem que se manter esperançoso e continuar o seu trabalho duro. Em nenhum momento Ifá falou que
Você vai ficar rico amanhã, não precisa trabalhar mais, não. Você tá entendendo? A sua vida tá resolvida. Agora, pai, você fala tanto de Ifá, né, assim, para as pessoas que não conhecem. Ifá é uma divindade que retém toda a sabedoria, né, que Sim, Ifá, ele é o porta-voz de praticamente de Olodumare. Por quê? Quando a gente fala de Ifá, nós também estamos falando de Orúmila. Orúmila, ele foi um dos, vamos colocar assim, ele foi o braço direito de Olodumare, né? Seria, né, Deus, né? Então, como um ser tão importante como Olodumare, onipotente, onipresente, onisciente, etc., entendeu? Ele não chegaria em nenhum tipo de indagação a si mesmo. Então ele precisava de uma pessoa. Ele criou Orúmila. Então Orúmila, a palavra, o significado de Orúmila, a gente pode colocar Orum como céu, Mi, eu, Lá, minha voz, ou seja, minha voz que se propaga no céu ou minha voz que vai mais adiante, que é a voz de Olodumare, né? Então Orúmila, ele codificou todos os acertos e os erros de Olodumare. Porque se a gente fala assim, Olodumare é perfeito? Sim. Ele cometeu os erros? Sim. Um deles foi a raça humana. Querendo ou não, a gente é uma tentativa de acerto que se tornou um erro. Porque, veja bem, se a gente pegar algumas escrituras antigas, vai falar que do nosso retorno à casa. Então a gente foi expulso. Porque a gente fez caca lá em cima. A gente quis ser mais. Dentro do cristianismo tem a Torre de Babel que explica um pouco sobre isso. E dentro de Ifá fala que realmente a gente conspirou contra o Olodumare. Que a gente queria entrar dentro do salão de Olodumare para obter o poder que o Olodumare tinha. Tanto que a gente já possui o poder que o Olodumare tem. Que é o Emi, o sopro da vida. Cada ser humano, quando vai nascer, ele recebe um sopro da vida. Para poder, né? Muita gente confunde que Ifá é somente uma filosofia. Porém, Ifá ele não é só uma filosofia. Ifá é arte, Ifá é ciência. Entende? Só que muitas das pessoas que adentram o culto de Ifá não carregam consigo a filosofia de Ifá. Porque se carregar a filosofia de Ifá, verá que tudo aquilo que Orúmila passou na vida, nós iremos passar também. Está entendendo? Eu não posso pagar o mal, não posso pagar o bem com o mal, entendeu? Eu não posso demonstrar ingratidão se você foi grato comigo. Está entendendo? Então, Ifá, a filosofia de Ifá fala muito do Iuapele, o bom caráter. Só que muita gente entende que o caratismo, né, o mau caratismo, é somente quando, por exemplo, eu venho aqui, eu peguei essa caneca sua, escondi e levei embora. O babau lá daí é mau caráter porque ele levou a minha caneca embora. Não. O fato de você me convidar aqui, e se eu falhasse em chegar no horário, isso também é considerado como um mau caráter, porque se eu não tenho capacidade de arcar com um compromisso pequeno, né, eu não vou ser capaz de honrar um compromisso maior. Então isso também dá como o mau caratismo. E muitas pessoas, dentro de Ifá fala que a gente tem que a gente tem que ter honradez na maneira de falar, de pensar, de se comportar, de agir a todo momento. Então, as pessoas que queiram conhecer Ifá, né, de antemão eu já falo adianto para as pessoas. Ifá ele vai quebrar você todinho. Porque Ifá ele vai querer remoldar você novamente. Então, se você está cheio de maus costumes, entendeu? De maus hábitos, vai sofrer um pouquinho. Que é onde as pessoas, voltando até aquele assunto, que vai lá, faz um ebó, faz um padê para Exu, vai Exu, me dá lá, Exu para mim, um carro, Exu. Aí o Exu não dá. Por quê? Maneira de pensar, a maneira de falar e a maneira de atuar. Exu vai lhe mostrar onde é a concessionária. Agora, para você comprar o carro, aí é diferente. Às vezes, Exu ele nem mostra. Por quê? Comportamento humano. Lamentavelmente, parece um absurdo, mas nem todo mundo é digno de prosperar.
É aquela velha história, né? A gente só tem o que merece. Exato. Não tem aquele ditado popular que Deus só dá o frio conforme o cobertor? É. Então a gente tem que saber qual é o frio que a gente está passando. Para saber o Então, tamanho do nosso cobertor. Babaí, eu reparei aqui sobre um amuleto que o senhor segura sempre com a mão, às vezes com a mão esquerda, mas sempre mais com a mão direita, né? Sim. O senhor pode falar o que é? Então, esse aqui é o Iroqueifá, né? Esse aqui a gente usa para realizar rituais como ebó ou até mesmo canções, né? Para mostrar para a divindade que nós estamos aqui presente, né? Diante dela, clamando a presença dela, né? Então, assim, quando a gente balança, seria igual o adijá aqui do Brasil, né? Só que as pessoas não sabem a importância daquele instrumento, né? Quando a gente usa o iroquê, o adijá, a gente está, primeiro que esse som, ele tem a capacidade de afugentar espíritos maléficos, que não suportam o barulho desse som, e a gente atrai a energia que nós desejamos atrair. Por isso que nós utilizamos. E para terminar, quero agradecer muito ao senhor por ter vindo. A gente hoje aqui tivemos uma aula, literalmente uma aula de show preconceito também. Sim. Quero agradecer também a todos os telespectadores. Não se esqueçam dos recadinhos de sempre, que é me seguirem no Instagram, no TikTok e se inscreverem no meu canal do YouTube. O Baba também tem TikTok, né? Tenho, @babaoladi, né? Aí elaborar. Tenho também o TikTok, que é babá, e chulequé. Aí elaborar também. E YouTube já tem? Cara, eu tô com um projeto aí de montar um canalzinho novo. Já tenho, na verdade, né? Preciso fazer alguns reajustes, porque eu tô querendo levar para lá um pouco de ensinamento, né? Muito bom isso. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite novamente, né? E desejo para você, para toda a sua equipe, que vocês possam ser abençoados grandiosamente com sucesso, alegria, que Babá Exu venha trazer aí sempre a prosperidade e a abundância na vida de cada um de vocês. Axé. Axé. Um beijão e até o próximo programa.